Você está no canal Depois da Meia-Noite. Olá, boa noite. Essa é a história de Zé Roberto. José Roberto Pires da Silva Souza Santos Albuquerque Ferreira, não importa. Nesse caso, isso não vai importar. Essa história se passa ainda em meados dos anos 90. 1993, para ser mais preciso. Numa época onde ainda não podíamos contar com esse avanço tecnológico. Ou pelo menos, aquele avanço tecnológico era uma coisa ainda que não era tão acessível a rapazes comuns como Zé Roberto. Zé Roberto tinha uma vida simples, gostava de trabalhar, começou a trabalhar cedo na vida, por conta própria, não assim por necessidade, mas por iniciativa da sua própria índole. Você me entendeu? Ele tinha poucos planos a curto prazo, coisa de jovem, um carro, uma moto, um Walkman. Zé Roberto tinha apenas 15 anos na época. Isso mesmo, houve um tempo no Brasil em que os adolescentes podiam trabalhar, e ele fazia as duas coisas, trabalhava e estudava de noite. Levantava todos os dias às 5 ou 5h15 da manhã, tomava o seu café, trocava poucas palavras com a sua mãe, que ainda era bem jovem. Ela lhe fazia algumas recomendações, essas que toda mãe decente faz a seus filhos. Então, Zé Roberto se despedia da sua mãe e ia para o ponto de ônibus. Ele programava, ele planificava já o horário certo da chegada do ônibus, era conhecido de viagem. Era conhecido ali do motorista ao cobrador, conhecia de vista alguns outros passageiros que também esperavam no mesmo ponto, e ele sempre chegava um pouco adiantado no trabalho. Hoje eu nem sei se existe ainda essa profissão, mas muitos jovens, assim como eu fui, no início da vida profissional, atendiam ao cargo de auxiliar de escritório, office boy, como se chamava. Essa atividade consistia num jovem ajudante numa firma, menino de recados, que ao longo do tempo foi se transformando em outras nomenclaturas. Ao longo do tempo foi mudando o nome das profissões, né? E então o Zé Roberto adquiriu essa rotina diária ao longo de um ano. Mas foi numa terça-feira comum, ali naquele mesmo horário em que o Zé Roberto acordava 5h15 da manhã, tomando o seu café. Ali, como sempre fazia antes de sair, a sua mãe Solange apareceu na porta da cozinha, com um semblante confuso, distante, olhando para ele com um jeito que queria avisar alguma coisa, explicar, falar alguma coisa. Ela pretendia revelar alguma coisa. Ela ficou por ali rodeando. Ele ficou preocupado e perguntou: "Mãe? O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? Mãe? Fala comigo. O que a senhora tem? O que houve?" E no que ela respondeu: "Essa noite eu sonhei com seu pai, filho. Essa noite." O pai de Zé Roberto já havia morrido há praticamente 10 anos. O senhor Osvaldo, pai de Zé Roberto, havia morrido de um câncer não tratado. Era um homem muito alegre, muito bem-humorado. Com seus 42, 43 anos, descobriu um câncer, mas não falou para ninguém. Ele simplesmente decidiu ficar calado. E conforme a doença foi aumentando, aumentou-se também o sofrimento. E quando foi revelar para sua esposa, a dona Solange, já estava em estado crítico. Tem gente que é assim. Eu não sei explicar porquê, mas tem gente que é assim. A pessoa tem uma doença, muitas vezes tratável ainda,
e talvez por algum tipo de orgulho, vergonha, eu não sei, a pessoa simplesmente decide não falar. A pessoa simplesmente não busca ajuda, não revela a doença para ninguém. E quando a gente descobre, já está em estado intratável. Zé Roberto viu seu pai sendo enterrado quando tinha ainda uns 5 anos de idade. E agora, nessa terça-feira, logo cedo, antes do Zé Roberto sair de casa, Dona Solange aparece na cozinha, encarando o Zé Roberto com olhos confusos, com um semblante assustadíssimo. Até que ele pergunta: "Mãe, o que aconteceu? O que houve, mãe?" "Eu sonhei com seu pai. Essa noite eu sonhei com ele. Ele parecia que queria dizer alguma coisa. Tentou se aproximar, eu corri. Eu me afastei dele, mas ele insistia. Ele dizia: 'Eu preciso falar com você. Eu tenho que falar com você.' E eu dei um grito. Acordei assustada e agora eu estou aqui, com ele na cabeça." Ora, mas que bobagem. Ora, mas que bobagem, não? Um sonho. Simplesmente um sonho. Sonhar, todos nós sonhamos com alguma coisa muito esquisita de vez em quando. Afinal de contas, era só um sonho. E Zé Roberto tentou acalmar a sua mãe. "Não, mãe, fique tranquila, foi só um sonho. Olha, eu tenho que sair já porque eu estou na minha hora, o ônibus vai passar." "Filho, leve um guarda-chuva." "Não, mãe, mas não está ameaçando chuva. Eu tô indo, viu? Olha, viu? Tô indo, beijo. A gente se vê à noite, eu não posso perder a hora. Tchau, tchau, mãe, tchau, tchau." E Zé Roberto foi para o ponto de ônibus, como de costume. Chegou na hora certa e não havia ninguém. Lá naquele mesmo ponto de ônibus, onde ele já esperava um ônibus há um ano mais ou menos, não tinha ninguém. Parecia que ele tinha chegado mais cedo ou estava num dia errado, aconteceu alguma coisa. As pessoas que eram de costume não estavam lá. A rua vazia, quase não passavam carros, e o que é mais estranho, de repente, o trovão. Uma chuva torrencial desabando, um temporal. Mas não havia previsto isso em noticiário e nada disso. Uma chuva estranha, repentina, torrencial, fortíssima, no ponto de ônibus. E Zé Roberto por ali sozinho, não sabia se voltava para casa, porque se eu voltar para casa o ônibus passa. Se o ônibus passar eu perco o horário do trabalho. Eu estou em cima da hora, ele afinal de contas andava corretamente em cima da hora. Não podia voltar, se voltasse perdia o ônibus. Logo em seguida, o ônibus apareceu. Zé Roberto então subiu no ônibus. Não encontrou os mesmos, motorista e nem cobrador. Ele deve ter pensado: ora, aconteceu alguma coisa, mudaram o funcionário, é comum. A maior sorte que ele encontrou foi ter conseguido subir no ônibus e não tomado aquela chuva torrencial que estava lá fora. Que ótimo, que ótimo. Mas era um ônibus muito estranho. Apesar do mesmo destino e horário certo, era um ônibus muito estranho, com outro motorista, outro cobrador. Afinal, toda aquela situação estava estranha. Ninguém no ponto de ônibus, e aquela chuva torrencial repentina. E ele ali, sozinho dentro daquele ônibus. Aquele ônibus estranho. E de repente lembrou de sua mãe. "Filho, leve um guarda-chuva."
leve um guarda-chuva. Como ela sabia que ia chover? E novamente a lembrança de sua mãe. Filho, eu sonhei com seu pai. Ele queria me falar alguma coisa. Ele queria me avisar alguma coisa. E lá fora, aquela chuva incessante. E o ônibus parou no próximo ponto. E subiu apenas um senhor, um tanto molhado pela chuva, razoavelmente bem vestido, com uma camisa xadrez, calça jeans. A camisa era de flanela quadriculada azul, manga comprida e botas pretas. Barbas semi-agrisalhadas, um aspecto meio preocupado, olhos distantes e o mais estranho, se sentou ao lado de Zé Roberto. Mas com tantos assentos vazios, por que justo do meu lado? Esse cara não se manca? Justo do meu lado. O que será que ele quer? E novamente, Zé Roberto lembrou de sua mãe. Filho, eu sonhei com seu pai e ele queria me dizer alguma coisa no sonho. E foi o que aconteceu. Zé Roberto notou que o homem se dirigia a ele, de forma assim repentina. Mas de que forma? A boca do homem se mexia, mas não saía voz. Ele tentava murmurar alguma coisa, mas não fazia contato visual com Zé Roberto. O homem continuou como se estivesse falando sozinho, ou sei lá. Quando Zé Roberto ouviu: Rapaz, desça desse ônibus agora. Ora, como assim? O senhor está louco? Eu nem te conheço. E além do mais, Rapaz, desça desse ônibus agora e pegue o próximo. Confie em mim. Desça agora no próximo ponto e espere o próximo, filho. Zé Roberto sentiu um calafrio. A chuva parece que foi diminuindo e ele lembrou novamente de sua mãe. E como quase que flutuando, levitando, se viu descendo do ônibus, deixando o homem estranho para trás. Ele se sentiu um idiota. Desceu do ônibus, sem nem saber porquê. Ainda chovia, mas não muito. Ficou pensando naquele homem. Ficou consultando o relógio a cada 1 minuto. Aflito porque sabia que chegaria atrasado pela primeira vez no trabalho. E tudo por causa daquele homem estranho. Aquele cara esquisito. Mas espera aí, ele desceu porque ele quis. Logo atrás veio finalmente a outra condução, com o mesmo destino. Ele subiu e encontrou o motorista e o cobrador que ele já conhecia, e também as outras poucas pessoas, aquelas que ele estava acostumado. Uma sensação de segurança tomou conta de sua alma. Ao decorrer da viagem, alguém se manifestou dentro do ônibus e apontou para um acidente logo à frente. Uma situação infernal havia ocorrido. Um acidente fatal. Bandidos haviam assaltado um estabelecimento de grande porte e, na fuga, causaram um acidente com a carreta. E imagine você, o ônibus em que Zé Roberto estava. Não houve sobrevivente nenhum. O caminhão estava em chamas e o ônibus completamente desfigurado. Exatamente o ônibus em que Zé Roberto estava e o homem de camisa xadrez. Sim, aquele que o mandou descer. Carros de polícia, ambulâncias, resgate, imprensa, helicópteros. Um acidente infernal havia acontecido logo à frente, no caminho do ônibus que Zé Roberto fazia. E para encurtar a história, Zé Roberto voltou para casa, comunicou à firma o ocorrido, e eles o liberaram para o dia. Zé Roberto contou para sua mãe sobre o acidente e o homem. Dona Solange pegou um antigo álbum de fotografia
e mostrou a Zé Roberto e lhe perguntou: Filho, o tal homem no ônibus, por acaso era esse? E então Zé Roberto observou atentamente o álbum de fotografia, apertou em suas mãos e, num grito, respondeu: Mãe, ele era o meu pai!